estou muito feliz de estar aqui com os nossos colegas aqui e com vocês, para dividir um pouco, então, de algumas elucubrações. Vou dizer que são mais questões minhas que eu vou me propor a dividir com vocês do que coisas que eu tenha, de fato, muito trabalhado, muito fechado, muito elaborado, mas me interessa depois podermos conversar a respeito. Então, essa fala se intitula, né, C, entre parênteses, escrever, C, entre parênteses, analisar. Vamos a ela. Começo citando Clarice Lispector, que diz: não muda nada. Escrevo sem esperança de que alguma coisa que eu escreva possa mudar o que quer que seja. Não muda nada. Ela disse numa entrevista ao programa Panorama. E uma citação da escritora Louise Glück, que diz, melhor, escreve: nós olhamos para o mundo uma vez, quando crianças. O resto é memória. Começo dizendo que há duas maneiras de ler esse título: C, escrever, C, analisar, que no português formal se nomeiam como conjunção causal ou partícula integrante do verbo. Me agrada escrever dessa maneira, pois a ideia desse título é apontar sua equivocação. Se escrever aponta, ao mesmo tempo, para a escrita de si mesmo e sua falta de garantias. Se analisar indica que pode haver análise ou não. Além disso, a ideia aqui é fazer uma alusão às aproximações entre a escrita de si e o processo de uma análise psicanalítica. Outro ponto ainda é destacar tanto a escrita quanto a análise como sendo coisas que se faz sob efeito e convite de um encontro com ele mesmo, claro, o menino amor. Se escrever é uma maneira de se inventar, que é o que se faz em análise, de inventar-se, o que não equivale necessariamente à invenção de um eu no sentido da criação de um eu. Talvez, aliás, seja o contrário. Com sua teoria das pulsões, em Pulsões e seus Destinos, em especial, Freud afirma que incorporaremos ao eu sensações prazerosas e expulsaremos do eu sensações desprazerosas. Assim, entendemos o eu muito mais como aquilo que nos é agradável do que como sendo aquilo que está da pele para dentro. E entendemos o não-eu muito mais do que como sendo aquilo que nos é desagradável, do que como sendo aquilo que seria da pele para fora. Não por acaso, Freud indica a psicanálise como sendo a terceira ferida narcísica da humanidade. Depois de já termos nos furado narcisicamente com Copérnico e a descoberta de que giramos em torno do Sol e não o contrário, depois de termos nos furado com Darwin e a descoberta de que não passamos de uma espécie de chimpanzé, nos deparamos com Freud, com a descoberta de que não é o eu quem manda em nossas vidas, mas o inconsciente que se antecipa. Fazer análise, então, especialmente uma lacaniana, não é algo que esteja a serviço de um fortalecimento egóico. Aliás, pelo contrário. Em uma experiência analítica, de algum modo, incorporamos aquilo que era antes não eu e nos desidentificamos com boa parte daquilo que antes parecia ouro ao reluzir. Acho graça de um dito do senso comum de que todos deveríamos fazer análise para sermos mais felizes, uma vez que nos conheceríamos melhor assim. Pois quem disse que, ao nos conhecermos, vamos gostar de nós? Lacan, citando Rimbaud, afirmou que o eu é um outro, justamente porque, antes de uma análise, podemos nos dar ao luxo, ainda que a um custo altíssimo, de achar que o incômodo de existir poderia ser expulso de nosso psiquismo, ainda mais em tempos em que saúde mental virou um produto. Mas, depois de uma análise, temos o encontro com a irremediável perda de viver, achando que o inconsciente não tem nada a ver com a gente. Aliás, se moramos no Brasil, por exemplo, onde Freud se entranhou em nossa cultura, já de nascença temos perdido o direito de acreditar demais nas cognições. Não há terapeuta da TCC que passe ileso a um ato falho, a troca de seu nome em meio a uma DR ou no meio do sexo, por exemplo. Ainda que nunca tenha se analisado,
ainda que não acredite no inconsciente. Atestar a presença do inconsciente é um feito que nos divide, pois nos coloca em relação com uma alteridade em nós que nos estrangeiriza. Não foi isso que eu quis dizer. Quem disse isso em mim? Quem fez esse sonho? Por que eu sonhei isso? Quem em mim escolhe essa maneira de sofrimento, dentre outras tantas, que poderiam inclusive ser menos piores, para dizer o mínimo? No entanto, a psicanálise não é apenas uma experiência de linguagem, o que já não é pouco, claro, mas a psicanálise é uma experiência de linguagem à condição de que haja amor. De uma modalidade amorosa muito específica, aliás, nos coloca na dependência de que uma análise aconteça, que é o fenômeno da transferência. E esta, sendo uma forma de amor, como indica Freud, nos colocará em relação a uma suscetibilidade muito sensível, que será o que o analista fará com essa transferência. Como ele dirigirá essa análise? Como sustentará seu desejo de analista? Em boas condições de temperatura e pressão, digamos assim, uma análise levará o analisante a alçar o lugar de escritor de não tão si mesmo. Uma das grandes coisas de uma análise é aprender a ouvir o que se diz. Vou ler um pequeno conto, que se chama A de 18 e a de 92, de uma pessoa que escreve, que se chama Ana Sui, do livro As Cabanas que o Amor Faz em Nós. E diz assim: tenho em mim todas as idades, de 1 a 92 anos. Sou criança, sou pré-adolescente, sou adolescente, sou adulta, sou velha, sou bem velha. Chamam a velhice melhor idade, e é mesmo. Não que a velhice seja boa, porque ela não é, mas é que ser tantas mulheres em um só corpo é danado de bom. Minha bisneta tem 21 e acha que eu sou só velha. Ela não entendeu ainda que eu também tenho 21 anos. Já fui solteira, fui noiva, fui casada, fui viúva, fui casada pela segunda vez e viúva pela segunda vez. Ainda sou cada uma dessas coisas. Se tem uma coisa que aprendi com o tempo, é que a gente vai se somando ao longo da vida. Vai se somando consigo mesmo. Quem já fomos não vai embora de nós. Se soma com quem chega em nós. O Genésio, por exemplo, velho sabido, me conquistou assim. Olhou para mim na fila do açougue e não ficou preso à imagem do meu corpo de 92 anos, que é muito bonito, diga-se de passagem, mas é um corpo que já não carrega tanta vida assim. Só o que ele viu em mim, quando me olhou com o colchão mole nas mãos, foi a menina de 18, que continuo sendo, desde os 18 anos. E eu sou muito boa em ser menina de 18 anos. Já tem 74 anos que sou menina de 18. Gosto quando me capturam pela menina de 18. A menina de 18 tem todos os sonhos do mundo. Quer seduzir, quer ser conquistada, quer morrer de amor. Mas quando eu tinha 18 no corpo, 18 era a minha idade máxima. E então eu tinha medo de quebrar, tinha medo de perder, tinha medo de estragar a minha vida, tinha medo de morrer de amor. Hoje, a velha de 92 já perdeu tudo que podia perder e tem um corpo frágil a ponto de o maior risco ser quebrar um osso e morrer de complicações disso. Já não tenho mais medo, então, de quebrar o coração. A vida fez dele um mosaico. Não é que ele não possa ser quebrado, ele pode. Mas a velha de 92 não se importa com isso. Hoje eu sei que as maiores dores são as dores do medo e não as dores do estilhaço. Era isso que eu queria dizer para minha bisneta, mas ela só tem 21 anos, ainda não aprendeu a escutar. Não é que 21 seja pouco, mas aos 21 a gente só tem essa idade e não tem as outras. Eu queria dizer para ela que a coisa mais útil que a gente pode aprender nessa vida é escutar o que diz. Porque, geralmente, a gente fala as coisas para os outros ouvirem e acaba não ouvindo as próprias palavras. Era só isso que eu queria que ela escutasse. Mas ela acha que estou louca porque estou velha, o que talvez seja verdade, embora isso seja paradoxal. O tempo me ensinou a respeitar a realidade. Entender que a realidade é soberana é libertador. O entendimento disso me permitiu parar de fazer esforço remando contra a maré. Quando a gente é jovem, nosso mundo interno parece ser muito forte. Parece ser mais forte mesmo do que o mundo externo. O tempo ensina que, não importa o quão grave seja a tempestade que aconteça em nós, nada se altera fora de nós. Então,
a gente pode ter menos medo das nossas tempestades. A gente chove, a gente graniza, a gente arco-iriza, a gente faz sol, a gente esfria. E a realidade está nem aí se faz sol ou se chove dentro de nós. Aí a gente pode passar a se preocupar menos, muito menos, quase nada, e a vida simplesmente flui. Eu queria poder dizer isso para minha bisneta, mas o Genésio está ali na frente de casa me esperando e a gente já não tem tempo a perder. Não por acaso, um analista não trabalha com um contrato escrito no início de uma análise, como tantos psicólogos e terapeutas. Isso não se dá porque não haja regras ou combinados naquele setting, mas se dá, sobretudo, porque, caso aconteça uma análise, a palavra falada tem o valor de escrita. Assuntos que são tratados como adjacentes em uma análise, pagamento, férias, remarcar sessão, são assuntos de análise, e não para lidar com a secretária. Vocês já devem ter ouvido a expressão, o que fulano diz não se escreve, para se referir à pessoa que diz palavras ao vento, palavras sem valor. E também já devem ter ouvido, ou mesmo dito algo como, onde eu assino? Para se referir ao entusiasmo de quando alguém diz algo com o qual concordamos profundamente. Se em nossos tempos as palavras são ditas cada vez mais para não nos comprometer, em uma análise se trata do contrário. As palavras são caso sério. E vale dizer que não se trata de uma seriedade, como diz nosso querido Marco Antônio, que leve um analista a uma posição sisuda. Mas se trata de uma seriedade de levar a sério, de fazer sério da condição de sujeito desejante e, por isso, faltante. Assim, em uma análise, aprendemos a brincar com as palavras, a não as levar tão a sério assim, e, paradoxalmente, com isso, levá-las muitíssimo a sério. Aliás, em análise, tantas vezes, é de aprender a brincar que se trata, independente da idade que se tenha. No texto O Poeta e o Fantasiar, Freud escreve, cito, talvez devêssemos dizer, toda criança brincando se comporta como um poeta, na medida em que ela criou seu próprio mundo, melhor dizendo, a transpõe as coisas do seu mundo para uma nova ordem, que lhe agrada. Seria injusto pensar, então, que a criança não leva a sério esse mundo. Ao contrário, ela leva muito a sério suas brincadeiras, mobilizando para isso grande quantidade de afeto. O oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade. Fim de citação. O fechamento do registro imaginário e o excesso de sentido que ele produz, com frequência, leva o neurótico a acreditar demais naquilo que diz, a acreditar demais no que supõe que a vida é e nos ideais que carrega. A experiência de linguagem, que nos leva a pincelar o real, como dizia Jean-Michel Vivet ontem, tem como consequências um alargamento do mundo simbólico e, por isso, um afrouxamento do imaginário. A consequência disso é que, em uma análise, justamente aprendemos a ouvir o que dizemos. Assim, ao longo de uma análise, encontraremos maneiras de humor e de graça, que são muito particulares. Gosto de dizer que os ouvidos analíticos nos dão acesso a um modo de rir meio quinta série, pois a sexualidade fica bastante presente na linguagem. Tem horas para dar? Vamos para o shopping, então? Numa mescla com ouvidos de poetas, acordar, amortecer. Junto com um humor bastante refinado. Como Lacan afirmou, uma interpretação não serve para explicar, mas para produzir ondas. Assim, tantas vezes a interpretação analítica parece acontecer por meio de xistes, piadas. Aprendemos a rir em uma análise. Não precisa estudar psicanálise para saber que quem ri de si já avançou um bocado. Se em uma análise nos dividimos, há quem fale e há quem escute, na escrita nos dividimos entre aquele que escreve e aquele que lê. Se em uma análise é o supereu que tantas vezes se interfere em uma análise pela via da resistência e nos impede de dizer algo para que a gente não corra o risco de se escutar, também na escrita é o supereu que, tantas vezes, é nosso bode expiatório. Para falar, assim como para escrever, é preciso tempo e treino. Por vezes, temos medo de falar em análise, acreditando que as palavras que lá serão ditas seriam excessivamente definitivas. E tantas vezes não são.
Mas precisamos dizê-las, saboreá-las, experimentá-las, cuspi-las algumas vezes, digeri-las outras vezes, excretá-las outras ainda. Com a palavra escrita, é também assim. Lacan destacou a importância de 3 tempos: o instante de olhar, o tempo para compreender, o momento de concluir. Em nossos tempos, queremos escrever um texto pronto. Ora, não é possível. Há escritas de olhar, escritas de compreender, escritas de concluir. Quem quer escrever o texto ideal, não pode escrever. Escrever é algo que deve responder muito mais a uma necessidade do que a um imperativo. Escrever, tal como falar, é perder ideal. Em análise, assim como na escrita, nos deparamos com um certo vazio, resultado da operação de separação do sujeito com seu objeto. O que se escreve e o que se diz é sempre outra coisa, assim como o que se vive. A gente sempre mira em uma coisa e acerta em outra. Miramos em Sua Majestade o bebê, acertamos nos restos que somos. Miramos nas palavras tão bem colocadas, brilhantes, lustradas, luxuosas. Acertamos no impossível de fazer silêncio, o que paradoxalmente evidencia o indizível. Nem tudo pode ser dito, mas só dizendo, escrevendo, podemos dizer e escrever que nem tudo pode ser dito, escrito. Novamente, palavras da Clarice Lispector. Escrevo simplesmente, como quem vive. Por isso, todas as vezes que fui tentada a deixar de escrever, não consegui. Não tenho vocação para o suicídio. Mas de que necessidade é essa que se trata pela escrita? Um outro texto. Também de uma autora que se chama Ana Sui, num livro que se chama Não Pis Meu Vazio, que se chama Bichinho da Escrita. Se eu não ficar atenta, rapidamente interpreto sua presença em meu corpo como angústia, como tristeza, como tontura, como cansaço de ser. Caso eu me esperte, logo que essa esquisitice chega, no entanto, consigo colocar o bichinho para escrever. Não sou eu que escrevo, mas ele. Tudo o que faço é ficar atenta para saber quando ele me pica e dar-lhe movimento para fora do meu corpo. Outra coisa que pode acontecer, se eu não ficar esperta quando o bichinho chega, é adoecer. A alergia é o perigo maior. Acho que é porque o bichinho não quer me fazer mal. E alergia é muito parecido com alegria, mas só na palavra. Talvez meu bichinho seja disléxico. Teve um dia que o bichinho chegou, eu não me atentei e quase morri. É que não foi um bichinho, foi um bichão, muito maior do que eu dou conta de escrever. E o bichão, apressado, nem me deu tempo para perceber que eu precisava escrever. Muito rapidamente, mais do que os meus olhos podiam acompanhar, eu fui inchando, me coçando, espirrando, e quando cheguei ao hospital já não andava e o ar começava a faltar no vazio que o aguardava em meus pulmões. Não fossem as injeções de adrenalina e Fenergan, o bichão da escrita tinha me matado. Felizmente, há outros recursos na vida para enfrentar os bichos, para além da escrita. Obrigada, cientistas. Se você também sofre de bichos da escrita, não precisa se assustar. Estou contando isso para você porque o bichinho aqui me obriga, não é para causar pânico. Mas talvez possa servir para que você preste atenção nos sinais do seu corpo que convidam, ou pior, convocam a escrita. Com a escrita não se brinca, embora ela seja uma brincadeira. Eu nunca estudei espiritismo, mas dizem que tem gente que recebe entidades no corpo. A escrita se parece com o que penso ser uma possessão. É uma experiência de suspensão na relação com o corpo, em que me sinto obrigada a escrever sobre algo que não sei o que será até escrever. É a isso que preciso estar atenta, porque se o bichinho invade meu corpo e eu não percebo, fico me defendendo dele sem saber, com tristeza. Dor no peito e autodepreciações e autoexigências desmedidas na tentativa de me manter achando que mando em mim. É por isso que a escrita tem vida própria. É por isso que eu aprendo escrevendo. Escrevo para recuperar meu corpo. Escrevo para exorcizar o bichinho da escrita. Escrevo porque o bichinho escreve.
Escrevo quando não escrever é mais trabalhoso ou sofrido. Escrevo porque tenho preguiça de não escrever. Escrevo porque amo demais viver para gastar meu tempo com alergias, angústias, tonturas e beijos de morte que podem ser evitados, se escritos no tempo oportuno. Nos encaminhando para o fim, vale dizer que há uma diferença entre a escrita e a análise. Na escrita, eu ousaria perguntar: se tem mais autonomia? Em uma análise, dependemos da presença do analista para dizer o que é preciso ser dito. Ainda que se possa fazer o uso imaginário da transferência, em última instância, é preciso um encontro com o corpo do analista para poder dizer para si algo que é preciso dizer para si. Já escrever depende de um gozo não todo, de um encontro com o feminino. Nesse sentido, a escrita tem mais autonomia e não tem ao mesmo tempo, pois nada garante que a escrita chegue. 2 fantasias sobre a minha escrita, para nos encaminharmos mesmo ao fim. Primeiro, acreditava antes que a minha escrita dependeria do sofrimento. Houve uma resistência a avançar em minha análise, pois receava perder a minha escrita se me curasse de mim. Ledo engano, ninguém se cura de si. Ninguém se cura de sermos seres pulsionais, marcados pela errância pulsional que nos coloca sempre em relação com alguma cota de desamparo, por mais contornos que possamos dar aos nossos vazios. Descobri com isso que a literatura, tal como a psicanálise, é uma maneira de abordar o real, que muito me interessa. Grande alegria da minha vida poder descobrir que meus 2 amores não são concorrentes, mas andam de mãos dadas, fazendo freio ao horror em nosso pacto civilizatório. Psicanálise e literatura andam de mãos dadas. Certamente a psicanálise não teria alçado os voos que alçou, não fosse a escrita brilhante de Freud. A escrita essa que o honrou tão merecidamente com o Prêmio Goethe de Literatura. Segunda, por algum tempo, quando me perguntavam como eu conseguia, exercendo o ofício de psicanalista, publicar textos sobre o amor, pensava, ainda que não dissesse, que era porque, na verdade, ninguém os lia. Conservei até bem longe a fantasia de que algumas pessoas poderiam até dar likes em meus textos e até mesmo comprar meus livros, mas que ninguém os lia. Essa fantasia se dissolveu significativamente quando a gente mira no Amor e Acerta na Solidão, o livro que foi publicado em 2022, alcançou um número de vendas exorbitante, tá? Entre 200 mil exemplares vendidos, publicados na América Latina, não toda, e em Portugal. O que me levou a receber diariamente cartas e textos muito pessoais, com marcações de páginas e palavras específicas que eu havia utilizado. Aí entendi que minha fantasia de que ninguém lia o que eu escrevia era muito mais a minha leitura de A Relação Sexual Não Existe, do que uma fantasia infantil de subestimação dos leitores. É claro que há muitas pessoas que leem meus textos, assim como eu leio tantos textos de tantos escritores, mas o fato é que escrever nos divide. Quando eu leio o que escrevo, já não sou mais aquela que o escreveu, tal como quando ouço o que falo em análise, já não sou mais aquela que falou. Vale dizer que, para se analisar, assim como para escrever, é preciso que algo falte. Mas para escrever, diferente de para se analisar, para começar, não é preciso que haja sofrimento. Por fim, um outro texto do Não Piso no Meu Vazio, que se chama Acordar. Às vezes, um texto me acorda exigindo ser escrito. Eu o obedeço e o escrevo, para poder dormir. Mas, às vezes, é a vontade de escrever que me acorda, sem texto. E aí eu não sei o que fazer com ela. Como dormir? Oi, dona vontade de escrever, cadê o texto? Existe isso, vontade de escrever, sem o algo a ser escrito? De onde tirei que isso que me acorda é vontade de escrever? Há quem acorde com fome de não sei o quê, e então vá comendo algumas coisas na tentativa de aplacar algo que não sabe o que é. Eu escrevo na tentativa de descobrir o que é que eu queria escrever.
Talvez sejam duas maneiras diferentes de fazer algo com o vazio que nos habita. Pode ser que vazio seja coisa que perturba o nosso sono. Não me acorde, vazio. Se bem que é melhor ser acordada pelo vazio do que acordar vazia. Me acorde sim, vazio. Quem sabe ser acordada pelo vazio seja uma forma de me separar dele. Como se ele não fosse eu. Como se eu não fosse ele. Como se eu não fosse eu. Mas tendo a pensar que eu não sou eu mesmo. E por isso escrevo, na tentativa de alcançar uma eu que não fica em mim. Eu quase me alcanço ao escrever, ao me desalcançar. Escrever é uma tentativa de ser e não ser o vazio, que me constitui e me destitui. Também restitui. Acho que agora posso dormir. Obrigada.